Shabbat Shalom, Lekulam! Estamos de volta, continuando aqui a nossa terceira parte do estudo de Shabbat, Parashá Noah. E vamos continuar aqui sem longas e delongas, porque esse terceiro estudo aqui, nós vamos entrar em genealogia, vamos entrar nos assuntos bem, profundos. Então vamos colocar no nosso slide. Opa, errei aqui, deixa eu só consertar. Isso. Pronto. Deixa eu ver se está certo para vocês. Certinho. Parashá Noah, ano 5786, Parashá 2. Vamos abrir nossos corações para continuar nosso estudo. Vayomer Elohim el Noah, zot ot haberit asher hakimoti beini uvein hal basar asher hal haaretz. E disse Adonai a Noah: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Bereshit 9:16. E aqui está afirmando, que nós tínhamos estudado hoje de manhã sobre o arco, da aliança. Vai reiu bnei Noah hayotsein min hateva shen veran vayafet veran hu avi Kenan. E os filhos de Noah que da arca saíram foram Sem, Ham e Jafé. E Ham é o pai de Canaã. Bereshit 9:18. E eu deixei frisado aqui em vermelho por quê? Nós estudamos a Torá. O homem, não vou falar nós, O homem estuda a Torá há muitos anos, há milênios. Repetindo-a todo ano. E todo ano sempre aprendendo uma coisa nova. De algo que é repetido todo ano. Os sábios dizem que no mundo vindouro nós vamos estudar a Torá. E outros sábios dizem que a Torá foi escrita antes do mundo estar pronto. Antes do primeiro dia. A Torá já estava toda pronta. Então é algo inexplicável, não dá para explicar, E aqui Adonai deixa bem claro o fato repetição. Aqui ele já frisa, e Ram é o pai de Canaã. Ponto. Fala alguma coisa depois? Vamos ver. Shelosha ele bnei Noah umele nafetzah hal haaretz. Estes três foram os filhos de Noah, e destes se povoou toda a terra. Bereshit 9:19. Então não fala o porquê que ele repete. E Ram é o pai de Canaã. Mas mais para frente saberemos. Vayachel Noah ish hadamah vaitá harem. E começou Noah a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Bereshit 9:20. Olha que interessante, Noah iniciou de novo todo o processo, de cuidado da criação, dos frutos, das bênçãos que o Eterno deu lá com Adão e a Havá, Um novo Bereshit que repete em miniatura a história do Éden: terra, fruto e erro. Então aqui, começou Noah a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, terra e fruto. Vamos estudar sobre o erro. Vayeshet min hayaim vaishka vayaterral betor ahaló. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Bereshit 9:21. Olha que interessante, Que é o que acontece quando o bêbado fica muito bêbado, ele não sabe nem o que ele faz, ele tá sozinho ainda, vou tirar essa roupa aqui, tô com calor, tirou a roupa e ficou bêbado. E aqui na foto mostra, ó aqui, ó. Será que é Noah bebendo em volta da vinha já, fazendo seu vinho, Interessante.
E esse estudo é muito interessante que eu encontrei junto com os sábios antigos, os antigos sábios, que são as 4 fases do álcool, né? É muito interessante isso e a gente pode tá estudando um pouquinho sobre, né? Alguns sábios colocam o cordeiro em primeiro e o leão em segundo. Outros colocam o leão em primeiro e o cordeiro em segundo, mas não altera. O resultado tá ali. Vamos estudar sobre visão dos antigos sábios. Quando você toma a primeira taça de vinho, é o leão. Arie. Areie. Areie. O orgulho e a força. Faze e bebeu do vinho. Quando o vinho entra, o homem sente poder, coragem e euforia. O wine, vinho, exalta o ego como o rugido do leão. Ele se sente invencível, fala alto, quer dominar. É o estágio da expansão do eu. O instinto de poder desperta. E aí nós temos o segundo, que é o cordeiro, Keves. Keves. A doçura e o relaxamento. A fase embriagou-se. Tomou primeira taça. Tá lá o leão. Agora eu sou corajoso. Segunda taça, eu acho que eu tô bêbado. Ah, que gostoso ficar bêbado, né? O álcool faz o homem amável, terno, risonho. Perde as defesas. Fica bonzinho, generoso, como um cordeiro manso. É o estágio da rendição e vulnerabilidade, quando o rigor se dissolve em emoção. Mas essa mansidão é frágil. Basta mais uma taça para inverter a energia. Olha que interessante. Eu já convivi com pessoas alcoólatras. E eu lembro muito bem que de manhã... E não era tarde, não. Era logo de manhã. A pessoa estava... brava, carrancuda. E aí já tomava uma pinguinha. Nossa, como mudava. Mas mudava da água pro vinho. Era triste, era triste. E eu também trabalhei na noite, né? Eu trabalhei na noite de São Paulo, com baladas e tudo mais, quando era jovem. Então eu vivi o centro de São Paulo, a noite de São Paulo mesmo. O fervo, né, da noite. Então eu via muita coisa assim. E também, né, bebia também, né? Eu tinha o contato ali, né? Inclusive o meu contato era até era maior ainda, porque como eu trabalhava com casas noturnas, então eu tinha acesso ao bar. Então o meu contato era mais ainda. Só que eu não, lógico, eu não entrei nessa do alcoolismo, de beber todo dia, não entrei. Contanto que hoje mesmo o pessoal da família fala que quer ver o Márcio dormir e dá uma lata de cerveja que ele dorme. E eu durmo mesmo. Sou muito fraco para bebida. Não gosto. Hoje em dia eu não gosto nada que me tire do meu senso de segurança, vamos dizer assim. Né? Eu tenho que estar em alerta. Eu sempre estou em alerta, né? Eu tomo bastante... eu conheço vários tipos de ervas. Eu moro no meio próximo à mata. Então a gente acolhe muitas ervas que são ansiolíticas, antidepressivas. E elas deixam grog, né? Tem mulungu, por exemplo. Se você... Não sei se aí na cidade vocês têm, que é uma planta linda, com uma flor vermelha. Aqui, nossa, é repleto de mulungu. Onde você vai aqui tem mulungu. E ele é cheio de espinho. Tem que tomar cuidado quando você entra na mata que tem mulungu. E o mulungu é assim, se passou da dose, toma e vai dormir. Pode ter certeza que você acorda até sujo. Porque você relaxa de uma forma assim incrível. Então tem que saber a dose certa. Então, para ficar... tranquilo, aqui é o que mais tem, né? Na mata a gente encontra, né? Fora as raízes também, tem muita coisa. Aqui perto de casa, 1 quilômetro de casa, dentro da mata, a gente já chega numa reserva indígena. Então a gente tem contato com pajé, a gente tem, né, quando precisa, hoje não mais, mas
no passado, quando precisava, a gente buscava um pouco do conhecimento dele nesse sentido das plantas da região, né? E é bem interessante conhecer, né? É gostoso, porque hoje praticamente o que a gente usa para remédio são plantas, né? Então às vezes tô com alguma dor ou sinto que está inflamado uma garganta, alguma coisa assim, do meu pequeno, né? Tem 10 anos, então vai para a escola, tende a voltar um pouco, às vezes não tá bem, né? Por causa do contato com outras crianças, enfim. E aí eu sempre tô dando chá de baleeira, né? Que é muito bom. Então, você ter o controle daquilo que entra é muito importante, né? É muito importante. O álcool, ele é complicado. Ele é complicado. Se hoje é complicado, olha a lição que a Torá traz lá de trás, né, com relação ao álcool. E tem gente que ainda, né, eu não sei o que acontece, eu acho que seria falta de humildade. Eu não tenho outra palavra a não ser falta de humildade leva a pessoa a não ouvir a Torá. Coloca a Torá como algo velho, né? Sendo que, olha essa história maravilhosa. E vamos pro próximo animal aqui, né? A fase animalesca. O macaco, Kof, a ridicularização e o instinto. Fase e se descobriu dentro da tenda, né? Tirou a roupa, né? Quando o vinho domina completamente, o homem perde a dignidade, ri sem controle, imita, faz tolices, expõe-se. É o estágio do instinto sem razão, do riso bobo e da vaidade caricatural. O homem já não tem forma, virou paródia de si mesmo. Né? E não é o que acontece? A pessoa ela é brava, de repente já está feliz, contando até piada de quinta série, né? Que a gente brinca. O próximo, o porco, Hassir. A degradação e a impureza. Fase, a nudez exposta e a vergonha. O último estágio é o da queda completa. A alma perde o domínio do corpo, o instinto toma o trono. O homem se torna impuro em seu comportamento, dominado pelos sentidos e desejos. Vergonha, desonra e descontrole. O porco interno desperta. E é assim, exatamente assim, que acontece, né? Quando você se depara com um final de festa. Um final de festa é complicado. Enquanto que eu já vi cada coisa. Pessoas jogadas no meio do lixo, dormindo em cima do próprio vômito. É degradante mesmo. Às vezes até nua, sabe? É feio, né? Me lembra muito filmes de zumbis. Né? Final de festa é filme de zumbi. Eu gosto de dizer que a pessoa entra bonita e sai feia, né? É o contrário do salão de beleza, que a pessoa entra feia e sai bonita, né? Eu falo também que a arte é assim, né? Às vezes eu tô fazendo arte e aí eu mando foto pro cliente e aí ele, não tô gostando. Eu falo, mas não tá pronto ainda. Mas não sei. Aí eu falei, não, eu só mandei foto pra mostrar que eu tô fazendo, tem que esperar terminar, né? Que é que nem salão de beleza, você entrar feio pra ficar bonito no final, então tem que esperar ficar bonito. Aí a pessoa entende e deixa a gente finalizar e no final, graças ao Eterno, né? A arte é dele, né? Eu sou uma ferramenta dele para fazer arte, eu só sou uma ferramenta. Eu acho que isso é o mais importante. Estou aqui como ferramenta. Ele que criou a Torá, ele que criou esse computador, ele que criou esse microfone, ele que colocou essa roupa em mim, ele que me deixou fazer esse quadro aqui em cima, né? Nossa, eu sou uma ferramenta dele, só uma ferramenta, né? Sabe que faz 11 anos que a gente trabalha com a arte e faz 2 anos que eu comecei a assinar, porque quando você se coloca como ferramenta, as coisas são maravilhosas, né? Eu vejo assim, você ser ferramenta é você buscar ser o justo, assim como Noah fez. Apesar de Noah ter
feito esse erro do álcool, né, ele tem um papel fundamental na história, né, até pelos seus frutos, né, pela sua genealogia, que nós vamos adentrar logo mais, né? E nesse período de Noa, muita coisa aconteceu. Foi um grande divisor de águas, né? Não foi só a questão do dilúvio, mas culturalmente, né? O homem não comia carne, começou a comer carne, e enfim, começou a questão ali também da religiosidade, começou toda essa questão, né, de buscar do conhecimento oral, né, também, né? Porque bem se vê que esse conhecimento oral foi passado mesmo de Adão e Havá e passou por todos aqueles que vieram até chegar em Noa, né, Matusalém, enfim, todos que vieram antes até chegar em Noa, que nós vamos até, acredito que nós vamos ver mais para frente aqui sobre. Vamos voltar para o nosso slide, que o estudo é longo, hein? Vayare ran avi Kenaan et Ereyat avi avim vayaged losheni eraim barutz. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Bereshit 9:22. Aqui a Torá, ela é feita para criança, né? Então ela nunca vai dizer, e fez atos libidinosos e, né? Os sábios antigos dizem que houve, né? Outros dizem também que só viu a nudez de seu pai mesmo, porque é uma vergonha, né? E é uma vergonha, assim, eu gosto de dizer fatos meus, né? Não gosto de criar, inventar ou falar dos outros, mas a gente tem um amor em casa que tem 93 anos de idade. É um senhor de 93 anos de idade, meu amado vô, e a gente cuida dele, e já teve situações por ser idoso, né, da gente ter que cuidar, aquele sem forças, tudo assim, já aconteceu, né, de ficar doente, que é uma coisa que pode acontecer com todos nós, e no dia que eu tive que cuidar, eu senti no olhinho dele a vergonha, né, de saber que, tipo, puxa, quem eu cuidei agora tá me cuidando, e eu olhei pra ele e falei, vô, fica tranquilo que chegou minha vez. Você cuidou de mim a vida toda, agora chegou minha vez. Pra tentar quebrar o clima ali, né? Mas é uma situação difícil, é uma situação bem complicada. Imagine ali, né? Nesse caso aqui, né? Que houve. Então, acho que acredito até pelo próximo verso dá pra ver. Deixa eu só pular aqui. Aqui, pelo próximo verso dá pra ver com relação a esse respeito. Ó, vamos ler. Vai Shen vaefet et hasimla vaisimu al shechem shenechem vaelehu aroranit vaekasu et erevat avichem ufenechem aroranit verevat avichem loral. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Bereshit 9:23. Então, olha só, o respeito ali, né, a situação, né? Então, dá para se entender que possa ter sido só isso mesmo, a nudez, a vergonha, né? Mas dá para se entender também, dentro do conhecimento mais profundo, que pode ter acontecido algum ato, né, de mais grave, vamos dizer assim, né, para não adentrar mais no assunto. Mas para se ter uma ideia de toda essa transformação que houve, olha só que interessante, só voltando aqui, né, evento traumático, foi o divisor de águas, né, ele dividiu totalmente a família de Noa. A partir dele, cada filho e sua família tomou um rumo, né. Noa ficou no território de Shem por 350 anos, morreu no ano 2006. 2 anos depois nasce dos descendentes de Shem, Avraham Avinu. Shem morreu no ano 2158, Avraham tinha 150 anos, Isaac 50 anos. Então olha que interessante, Isaac conheceu, né? Olha que interessante, né? Avraham conheceu Noa.
né? 10 anos de casado com Rivka e Isaac. A família de Han, Cush, Etiópia, Mitzrayim, Egito, Put, Líbia e Canaã estava apavorado com o futuro. Cush, o filho mais velho de Han, queria defender seu irmão mais novo, Canaã. Olha só que interessante. E aqui começou toda essa divisão de águas, né? Desde o dilúvio, olha quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Era tudo ali, ó. Imagine, Abraão tinha conhecimento de Noa. Olha que é de tirar as palavras, porque existe o túmulo dos patriarcas. E você saber que esses mesmos homens que estão ali no túmulo tiveram acesso a Noa do dilúvio, é arqueologia. As pessoas não têm esse conhecimento de saber que Noa, Abraão estava ali com Noa. Se as pessoas tivessem um pouco dessa percepção, viria que, olha só como que tá tudo muito interligado e muito vivo, muito real, muita ciência, muita física, muita arqueologia, muita matemática. Não tem como debater, não tem como bater de frente. É só ter humildade para estudar. Não nos achismos de 200 anos para cá, dessa literatura, desse conhecimento criado pelo sistema esse que vamos estudar já, né? Vayomer Arur Kenan Eved Avadim e Reiele Raim, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. Bereshit 9:25. Vayomer Beruch Adonai Elohim Shen Vihi Kenan Eved Lamo, e disse: bendito seja Adonai Elohim de Sen, e seja-lhe Canaã por servo. Bereshit 9:26. E aqui é Noa, né? Falando, ó, esse povo ele vai ser servo daqui em diante. Ele não tem direito. Ele me desrespeitou, né? Yafet Elohim leyefet veishechon beachalei Shem vihi Canaan eved lamo. Alargue Adonai a Jafé e habite nas tendas de Sam, e seja-lhe Canaã por servo. Bereshit 9:27. Vayeri Noa Arar Hamabu Shelosh Meot Shana Vará Mishin Shana. E viveu Noa depois do dilúvio 350 anos. Bereshit 9:28. Vai Reiu Chal Yemei Noa Teshá Meot Shana Varamishin Shana Vayamot. E foram todos os dias de Noa 950 anos e morreu. Bereshit 9:29. Eu vele Toledot Bnei Noa Shem Han Vayafet Vayvaledo Lachem Banim Arar Hamabu. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noa: Sem, Ham, Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Bereshit 10:1. E vamos entrar na genealogia, né? Devemos, porque vamos. Eu não vou entrar em cada um, mas para os estudos futuros, vamos ler cada um aqui para os estudos futuros lembrarmos que, olha, a gente estudou na Parashá Noa sobre esses nomes, né? Não vamos deixar de estudar um a um aqui. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, né? Tubal, Mesec e Tiras. Bereshit 10:2. Eu vou pular o hebraico, tá? Porque é um pouquinho longo. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre suas nações. Bereshit 10:5. E os filhos de Cã são Cush, Mitzrayim, Put e Canaã. Vamos
gravar isso aqui, né? Cush, Mitzrayim, Put e Canaã, Bereshit 10, 6. E os filhos de Cush são Seba, Vilá, Sabtá, Ramá e Sabtá. E os filhos de Ramá são Seba e Dedã, Bereshit 10, 7. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Bereshit 10, 8. Chegamos aqui em um ponto interessantíssimo da história. Nimrod. Quem foi Nimrod? Né? O que diz aqui sobre Nimrod? Porque parou, falou Seba, Vitla, Sabtá, Ramá, Sabteká, e os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cush também gerou Nimrod. Vamos ver por que frisou Nimrod. Hu Hayá Gibor Tzait Lifnei Adonai Alchem Yamar Kenimerod Gibor Tzait Lifnei Adonai. E este foi poderoso caçador diante da face de Adonai. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante de Adonai. Bereshit 10, 9. E aqui uma imagem dele, né? Um grande caçador. Tem umas histórias interessantes, mas aí é mais o lado oculto, vamos dizer assim, né? Do conhecimento dos sábios. Dizem que Adão escreveu em seu manto o nome de cada animal, e esse manto atravessou gerações e chegou até Nimrod. Por isso que ele era um grande caçador, ele tinha domínio. Esse manto passou também por Esaú, enfim. Mas isso é conhecimento oculto, né? Não tem nada a ver aqui com a Torá, né? Mas só frisando que é um dos assuntos dos sábios, né? Dos sábios, dos antigos sábios. Mas o interessante é saber, né, que toda a sociedade que vivemos hoje foi moldada através desse homem Nimrod, poderoso caçador diante a face de Adonai. Então ele olhava assim, enfrentava, né? Por quê? Por quê? Vamos saber o porquê? Por quê? Bem simples. Imagine só. Lá atrás, seu tataravô, eu não vou nem pesquisar quantos tatá é aqui, eu falo de Noah, que é tataravô de Nimrod. Tataravô, não sei quantos tatá vai ser. Eu não pesquisei isso aí não, vocês me desculpam. O tataravô de Nimrod era Noah. E o que ele fez? Ele colocou o vô dele, o tatatá, o tataravô, como servo dos outros. Imagine a raiva que ele tinha, a vingança. Tanto que ele falou, eu sou tão poderoso que eu vou chegar aos céus. Vou chegar aos céus e eu vou ser melhor que Adonai. Eu sou Deus. Ele fez isso, eu sou Deus. E eu vou criar um sistema de politizado. E eu vou ter as maiores riquezas do mundo. Vou criar isso aqui em cima da riqueza. Será que não é mais ou menos o que a gente vive hoje? Exatamente. Amor ao dinheiro, religião, política. Estamos presos a isso. Eu tenho um parente próximo que quando eu conheci o canal Techuvá, vou dizer, é culpa do canal Techuvá. Tô brincando. O canal Techuvá foi uma bênção na minha vida e na de toda a minha família, de meus amigos e todos aqueles que me conhecem hoje. Eu tenho um amado de família que ele falou, você acha que é possível viver nesse sistema assim? Não tem como.
você tem que ser alguma bandeira, você tem que ser ou esquerda ou direita, não tem como você viver nesse sistema e não tá implantado nele. Só se você viver no meio do mato. E mesmo que se você viva no meio do mato, você não vai conseguir não estar nesse sistema. Porque você vai ter que ou plantar, ou uma vez por mês ir na cidade comprar, enfim. Eu disse a ele, não, é possível sim. Aí ele, como? Eu falei assim, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Não é assim que o povo fala? Meu corpo está no sistema, a minha alma não. Mas não é porque meu corpo está no sistema que eu tenho que corromper ele. É, é muito interessante, eu vou até me dispor aqui no início, né? Quando eu comecei a estudar Torá, eu fazia artes sacras, né? Tinha costume de fazer, normal. Todo artista, a pessoa pede, você vai, não, preciso trabalhar, quero ganhar dinheiro, né? Ainda mais, eu falo que viver de arte no Brasil, você tem que ser artista duas vezes, para produzir e para vender. Então eu fazia. E aí eu busquei o canal e tive as instruções certinhas dentro da Torá, ó, segue o que a Torá diz. Pronto. E eu vi que a Torá não tem essa não. Não tem meio termo não. É não, não faça. Não faça, não seja pedra de tropeço na vida dos outros. E ali eu parei de fazer. E eu, nossa, muita gente já me pediu. E eu já tinha feito muitas obras grandes, né? Grandes. Mas ali eu parei. Já vai fazer uns anos já que eu não farei mais. Né? Artes sacras. Não tenho o gosto de fazer. E também a questão do Shabá, né? Eu tive o prazer quando falar, vou respeitar o Shabá, pela minha profissão eu consegui, né? Ditar. Então, esse dia eu não trabalho. Mas eu vejo que é possível também, se a pessoa estiver trabalhando, ela trabalhar, mas o coração tá no dia, né? Eu sei porque eu já tive situações de uma festa ou outra, eu não consegui devido a alguma outra questão de saúde também, algumas vezes não consegui praticar a festa por questões de saúde, mas o coração estava lá, o coração estava na festa, né? Eu sabia que a festa tinha que ser guardada de alguma forma e guardada no coração, né? Que é a tal da circuncisão, né? Você circuncisa primeiro o coração. Então, viver nesse sistema de Nimrod não é fácil, mas também não é impossível, né? Aí entra uma questão assim, mas e riqueza? A riqueza, se vem, a gente aproveita. Aproveita, porque a riqueza não é só do homem, a riqueza é do eterno. E se o eterno te promove confortabilidade, você tem que usufruir de uma forma consciente, né? Mas você tem que usufruir. Sem pensamento de miséria, porque daqui a gente não vai levar nada. Então, pensamento de miséria não é legal, né? Porque quanto mais você vive e agradece aquilo que você vive, mais a gente esvazia o vaso para caber mais, né? Eu acho que o processo com a natureza, com o universo que o Eterno promoveu para a gente é justamente isso, né? Agradecer de uma forma em prática, né? Principalmente com tzedakah, né? Que é você se doar de alguma forma, né? Isso aqui que o canal Teshuvah faz é uma doação e eu acredito que todos recebem muitas bênçãos, né? Todos os professores aqui, todos que assistam, que acabam assistindo, todos que assistem e pratica, enxerga as bênçãos. Todo mundo que está no chat aqui, eu tenho certeza absoluta que eu não comento muito no chat, mas eu leio e não só hoje, mas dos outros professores, eu sempre estou dando essa piada lá. Às vezes eu só falo Shabbat Shalom e já saio para ficar focado no estudo. Mas eu vejo comentários de todo mundo e eu vejo que, nossa, faz muitos anos que eu vejo muita gente ali, né? Então eu tenho certeza absoluta que essas pessoas têm transformações incríveis na vida delas. Senão não estariam aqui, né? E nós fazemos parte de um canal que
Não tem lucro nenhum, é zero de lucro. O único lucro que vem é esse que o próprio sistema do YouTube aplica, né? Que é um pequeno lucro e é tudo revertido para dentro do canal, o microfone, esse microfone mesmo aqui, ó. Teve uma época que eu estava precisando do microfone, foi conversado e ó, mandaram um microfone bom, né? Fechamos, né? Foi concordado. Então é tudo dentro do, sabe? É muito bonito. Não pede like, não pede inscrito, não pede doação, né? E estamos aqui com muito amor pelas escrituras, muito amor a tudo que o Eterno faz pra gente, né? E eu acho que viver nesse sistema é justamente isso, né? É você aprender a lidar com esse sistema dessa forma. Já que o sistema é tão cruel, então sejamos diferentes. Já não basta o sistema ser cruel, né? Vamos ser diferentes. A política é cruel, a religião é cruel, o amor, dinheiro é cruel. Uns têm mais, outros têm bem menos. Então vale a pena a gente ser diferente, né? O sistema sempre vai ter, ó, tá aí desde Nimrod. Desde Nimrod, o sistema sempre vai ter. Vai querer bater de frente com o sistema, vai querer levantar a bandeira de sistema contra o sistema. Não adianta. Sabe, eu fui professor da Fundação Casa 2 anos e lá dentro os meninos falavam para mim, professor, eu vou sair daqui, eu vou bater de frente com o sistema. Eu falava, como você vai bater de frente com o sistema, cara? Você vai sair daqui, você vai roubar uma moto que foi construída pelo sistema, você vai ter que pôr gasolina pelo sistema, você vai ter que andar no asfalto criado pelo sistema, não tem como você fugir do sistema. Eu falava para eles assim, você quer ser se você sair daqui, né, estudar, fazer faculdade, direito, virar um político, né, começar a transformar tudo, talvez você seja o diferencial, mas é complicado, porque você está envolvido, né? E quando você está envolvido não tem como, você está na malha. Você vai querer ser diferente, é a mesma coisa de um de uma colmeia, nasce uma abelha defeituosa, ela é tirada dali. Eu trabalhei com apicultura durante um tempo, meu avô é apicultor, tive esse prazer de ter contato com a apicultura e tem isso. Ela não tem serventia dentro da colmeia, ela é tirada, pronto, né? É a natureza. E esse sistema ele foi feito exatamente para isso, para manipular, para escravizar, né? Como se diz, antigamente a escravidão era corporal, o homem tinha direito à comida, né? Alimentação, ele tinha direito à roupa, ele era escravo, né? Pelo corpo, pá, chibatada. Ele tinha direito à comida, à roupa, nem se fosse um manto, uma toalha e um lugar para dormir, né? Hoje a escravidão mudou, hoje ele recebe um dinheiro para pagar por isso. Essa é a diferença. Não tem diferença nenhuma, né? A gente tem a religiosidade com as suas seus sistemas, deixa eu só voltar aqui, seus sistemas arquitetônicos, eu falo porque isso está dentro da arte, seus sistemas arquitetônicos gigantescos, prontos para fazer com que o ser humano se sinta menor, porque todo o sistema, todo projeto arquitetônico religioso, vocês podem perceber que é muito grande, né? Muito grande. Então você vê aqueles templos gigantes, porque quando o homem entra ali e olha, ele se sente pequenininho. Só ali já bate a humildade, né? De você respeitar o lugar, né? E às vezes é muito ouro, muita pompa, né? Muitas cores. E você vê que é um sistema, né? Porque assim, Yeshua falou, entra no quarto, apaga a luz e ora e chora, né? Quer dizer, é muito mais genuíno. Você tá num templo com um monte de gente, um chorando, a música, a vibração ali, que o principal é a vibração, né? A energia vibracional do lugar, faz com que você também se sinta acolhido ali e chore também. Mas entrar no quarto e chorar com a luz apagada, tem que ser bem genuíno mesmo, né? Não
Não é qualquer um, não. Vamos mudar aqui para o nosso slide. E esse homem, né, foi Nimrod. E eu gosto de dizer, né, sempre quando alguém fala assim, esse governo tá difícil, eu falo assim, gente, o governo tá difícil desde Nimrod. Você acha que o próximo vai melhorar? Não, não. Vateri, Reshit, e o princípio, né, Bereshit, Mamelakto, Bavel, Verek, Veakad, Vekalene, Beretz, Shinear. E o princípio do reino foi Babel, Erek, Akkad e Calné na terra de Sinear. Bereshit 10:10. Min haaretz ha-hihu yatzah Ashur vaiven et Nineye veet Herovot ir veet Kalar. Desta mesma terra saiu a Assíria, edificou a Nínive, Rebot, Ir e Calá. Bereshit 10:11. Veet Hesem ben Nineye uvein Calá Riu Hair Hagedolá. E Hesem entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Bereshit 10:12. O Mitzrayim Yalad et Ludim Veet Anamim, Veet Lehavim, Veet Nafeturim. Mitzrayim gerou a Ludim, e Anamim, e a Leabim e Naftuim. Bereshit 10:2. Eu vou para o português para não ficar muito longo, tá? Aptsurim e Kadzulim, de onde saíram os filisteus, e o Caftorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Morreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu. Bereshit 10:11. Deixa eu falar aqui o versículo. E ao Arvadeu, ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Bereshit 10:18. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Seboim até Laza. Bereshit 10:19. Estes são os filhos de Ram, segundo a sua família, segundo as suas línguas e suas terras e suas nações. Bereshit 10:20. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, os irmãos mais velhos de Jafé. Bereshit 10:21. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxad, Lud e Arã. Bereshit 10:22. E os filhos de Arã são Uz, Ur, Geter e Mas. Bereshit 10:23. E Alfarxad gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. Bereshit 10:24. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Bereshit 10:25. E Joctã gerou a Almodá e Selef e a Hazar Mavé, a Gerá. Bereshit 10:26. A Adorão, Alçal e a Diclá. Bereshit 10:27. A Obal, Abimael e a Sebá. Bereshit 10:28. A Ofir, a Vilá e a Jobab, todos esses foram filhos de Joctã. Bereshit 10:29. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. Bereshit 10:30. E estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Bereshit 10:31. E estas são as famílias dos filhos de Noa, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desses foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Bereshit 10:32. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Bereshit 11:1. Voltando para o hebraico, Vayeri Benasian Mikden Vaimetzeu Beretz, Shinear, Vaishvu, Shan. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. Bereshit 11:2. Vaimeru ish el reiru, Havá nilebena levenim, veni serefa li serefa, vaterri lachem halevena leaven, vecharemar hayalachem laromer. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Bereshit 11:13.
Vameru Hava Nineve Lanu Ir Imigdal Verosho Veshamayim Venase Lanu Shen Pen Nafutz Alpnei Kal Haaretz. E disseram: Eia, edifiquemo-nos nós uma cidade e uma torre cujo cume toca nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então aqui a luta, né, contra o que o Eterno tinha falado, né, multiplicar e espalhar, eles estavam querendo fazer totalmente ao contrário. Bereshit 11:4. Vaered Adonai lireot et Chair ve'et hamigdal asher banu bnei Hadam. Então desceu Adonai para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Bereshit 11:5. Vaiomer Adonai ren an ered vezefarat lekulan veze harilan la sovot veata loi batser mehen kol asher yazemu la shot. E Adonai diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Bereshit 11:6. Havá neredá venavelá shan shefatan asher lo ishemeu ish sofat rehu. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Bereshit 11:7. E ali teve a questão da mistura das línguas, né, e da criação de cada andar estava falando uma língua e eles não conseguiam se comunicar um com o outro. Então ali não daria para fazer uma cidade alta, porque o de baixo teria que conversar com o de cima, mas aí agora ninguém mais estava entendendo nada. Como vai fazer? Teria que se espalhar, cada um ir para um canto, né? Não daria mais para ficar todo mundo numa torre só, né? Vayafetz Adonai otan mishan alpnei kal haaretz vayaredelu livnot hair. Assim Adonai os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Bereshit 11:8. Al chen kara shemar bavel kishan balal Adonai sefat kal haaretz umishan refitzan Adonai alpnei kal haaretz. Por isso se chamou o seu nome de Babel, né? Torre de Babel. Porquanto ali confundiu Adonai a língua de toda a terra, e dali os espalhou Adonai sobre a face de toda a terra. Bereshit 11:9. Ele toledot shem ben meat shana vayoled et ara pakeshad shenataim ahar hamabu. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Asfarshad 2 anos depois do dilúvio. Bereshit 11:10. E viveu Sem depois que gerou Arfaxad 500 anos e gerou filhos e filhas. Bereshit 11:11. E viveu Arfaxad 35 anos e gerou Selá. Bereshit 11:12. E viveu Arfaxad depois que gerou Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. Bereshit 11:13. E viveu Selá 30 anos e gerou Eber. Bereshit 11:14. E viveu Selá depois que gerou Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. Bereshit 11:15. Viveu Eber 34 anos e gerou Peleg. Bereshit 11:16. E viveu Eber depois que gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. Bereshit 11:17. E viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. Bereshit 11:18. E viveu Peleg depois que gerou Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. Bereshit 11:19. E viveu Reu 32 anos e gerou Serug. Bereshit 11:20. E viveu Reu depois que gerou Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. Bereshit 11:21. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Bereshit 11:22. Viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Bereshit 11:24. E viveu Naor depois que gerou Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. Bereshit 11:25. E viveu Terá 70 anos e gerou Avraham, a Naor e a Haran. Bereshit 11:26. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Avraham, a Naor e a Haran. E a Haran gerou a Ló, primo de Avraham, né? Bereshit 11:27. Morreu Haran, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur, dos caldeus. Bereshit 11:28.
E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Bereshit 11:29. E foi Sarai, foi estéril, não tinha filhos. Bereshit 11:30. E tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu pai, filho de Abraão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Bereshit 11:31. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Bereshit 11:39. 11:32, desculpa. 11:32. E aqui a gente tem, eu fiz um pequeno estudo dos locais, né, que a gente conhece, os nomes hoje, né, conhecidos hoje, o que virou, né, qual país é hoje. Vamos ver um estudo rapidinho. Yafet, raiz dos povos europeus e nórdicos. Filhos, Gomer, povo da região do Mar Negro e da Europa Central. Cita Cimérios. Ashkenaz, origem dos povos do norte, depois ligados aos judeus da Europa Central, Ashkenazim. Rifat, área da Trácia, Togarma, região da Armênia e Turquia Oriental. Magog, povos do norte das estepes. Escitas, Rússia Antiga. Olha que interessante, né? Gog, Magog, olha. Madai, povos medos e persas. O Irã, hoje. Yavan, Grécia, ilhas do mar Egeu. Elisa, Chipre ou Grécia. Tarsis, Espanha. Tartessos. Kitim, Chipre, Itália. Donanim, possivelmente Rhodes. Tuval, Ásia Menor, Geórgia. Meshech, povos do Cáucaso. Tirás, Trácios, região dos Balcãs. A raiz dos povos africanos e cananeus, filhos. Cush, Etiópia, Sudão, região do Alto Nilo. Nimrod fundou Babel, Babilônia. Erer, Nínive, Assíria. Mitzrayim, Egito. Ludim, Anamim, Lehabim, Nafturim, Patruzim, Caslurim, de quem vieram os filisteus. Caftorim, Greta, filisteus, palestinos, né? A Palestina. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Put, Líbia, região do norte da África. Canaã, terra de Canaã. Posteriormente, Israel. Sidom, Fenícia, Líbano. Hititas, Anatólia. Jebuseu, Amorreu. Girgazeu, Ivita, Arqueu, Sineu, Arvadeu, Zemareu, Amateu. Povos das cidades e estados de Cananeias. De Shen, raiz dos povos semitas e espirituais, filhos. Elam, Pérsia, região do atual Irã. Ashur, Assíria, Nínive. Arpachad, antepassado de Eber, origem dos hebreus. Shelah, Eber, Peleg, divisão das terras. Reu, Serug, Nahor, Terach, Avraham, Avarino, né? Lud, Lídia, Anatólia. Aram, Síria, Damasco. Ur, Geter, Mash, povos arameus. E chegamos ao fim. Não acredito. Olha, eu faço estudo que eu nem lembro. Chegamos ao fim desse maravilhoso estudo de Noah. Quanta coisa para aprender, né? Quanta coisa para praticar. Quanta coisa. Vamos. Eu nem marquei aqui, mas vamos relembrar. Né? Quanta coisa. Vamos lá desde o começo. Olha só, hein? Foi ontem à noite. Desde o começo. A gente teve a divisão das águas, né? A purificação com as águas. Você vê que na adversidade o Eterno te coloca lá em cima, se você estiver junto com Ele. Porque Ele pega sua arca, que é a palavra, e coloca em cima do monte. Noé se torna uma ferramenta, um justo. A maior lição, se você quer saber o que é ser justo, é você procurar ser ferramenta do Eterno para tudo, para todos. Assim como Noah, assim como Moshe, né? Assim como todos aqueles que foram ferramentas, todos os patriarcas e as matriarcas.
Essa coisa da humildade, né? Aprender a ouvir o eterno. Me emociona um pouco. Começou a emocionar a volta, né? Porque passa tão rápido o estudo. Desculpe. A toalhinha aqui. Beber um pouquinho de água. A gente tem a lição de que o Eterno nunca vai abandonar a gente, nunca vai acabar com tudo, mas que o arco dele tá apontado para cima e não mais para baixo. A gente tem a lição da pomba, do corvo, da oliveira. A gente tem a lição do álcool. A gente tem a lição do sistema. Os 3 pilares do sistema, que nem vimos agora. Nós temos a lição da geografia de cada país, de onde veio cada filho. Você vê como que a Torá é preciosa no nosso dia a dia, como ela faz um diferencial no nosso dia a dia. Que com um pouquinho de aprendizado dentro das escrituras você começa a olhar até o outro como um outro olhar. Não mais como um corpo, mas como alma, como luz. Todos são filhos de uma mesma raiz. Como você consegue olhar com o outro, para o outro, como se o outro fosse diferente de você, mas não. Essa semana eu tive o contato com pessoas que carregam a bandeira política, bandeira do ateísmo. Eu até brinquei com uma pessoa que ela levou na esportiva. Eu falei que ela tinha mais fé que eu, porque para acreditar que o homem veio do macaco, tem que ter fé. Mesmo a ciência comprovando, através da partícula de Deus, das vibrações, do homem cada vez mais conhecendo a energia, as energias etéreas, né? Que é as energias não vistas da água, do fogo, do ar, da terra. A natureza está sempre em movimento, né? Você passa num rio, a água está sempre em movimento. Ela sempre está no seu curso. O homem que está na cidade, ele acha que ele tem controle do tempo e da natureza, mas não. Na grande maioria está tudo entorpecido por esse sistema que dá pão e circo, pão e circo, pão e circo. Faz a pessoa ficar trancada durante horas assistindo atletas milionários e ficam felizes com a vitória deles, enquanto eles mesmos estão ali recebendo sal para comprar justamente o que o escravo precisa: roupa, comida e um teto para morar. Esse sistema é complicado, mas a Torá ela vem para te dar paz, ela vem para te dar conforto, ela vem para te mostrar que nós não vivemos por esse sistema e que nós acreditamos num Adonai que tem uma promessa de um mundo vindouro, sem dor, sem morte, onde vai poder voltar a colher no pé, onde os animais vão ser bem tratados, onde vamos estudar a Torá todos os dias, onde não vai ter mais mágoa, onde não vai ter mais ódio, onde não vai ter mais pobreza, onde não vai ter mais fome. Eu digo que é difícil você ser feliz
Às vezes, a felicidade dentro da psicologia, ela é uma coisa que meio que utópica, vamos dizer assim, né? Mas a alegria não. A alegria não. A alegria você pode buscar a todo instante. Aí o eterno está na alegria, o eterno está nas coisas boas, o eterno está nas coisas simples. Porque quando você está alegre, você enxerga as oportunidades. Então a alegria nós devemos buscar. A felicidade, ela existe. Mas eu acho que a alegria é mais palpável. Então a gente sempre busca estar alegre. Sempre busca olhar as cores com mais cores, as músicas mais músicas, os sabores mais sabores. E com isso a gente consegue enxergar Adonai em tudo e agradecer por esse Shabá maravilhoso. Esse Shabá de delícias com irmãos e irmãs de delícias, de estudo de delícias, porque a vida que o Eterno fez é uma delícia. E o nosso Shabá, que delícia. Eu vou contar uma coisa pra vocês, eu já tô ansioso pro Shabá que vem. Muito obrigado a todos, Toda Rabá, Shavua Tov, uma boa semana. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pelo canal Teshuvá. Muito obrigado a todos, a cada moré, cada morá. Muito obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade de estar no caminho de Teshuvá e aprender cada vez mais, sem dogma, sem doutrina, sem pressão. Simplesmente amor. Dar. Só dar. Muito obrigado a todos. Vamos Yosef Torres e depois vamos fazer a Birkat Kohanim em português. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança Adonai, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Shalom, shalom. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, Imse Hashem, logo mais estaremos de volta.
Muito obrigado a todos e vamos finalizar aqui com nosso Terlinho More Heimson. Shalom. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם בלילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם בלילה קיה של כתוב הפגל מאי אתם תהיו איתי ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי עובדי הנשעים טובים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם בלילה קיה של כתוב לפגל מאי אתם תהיו איתי ביתו ועלי